Olá, meus irmãos, queridos amigos, boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Domingo, dia do Senhor, mais uma vez, nós nos reunimos e quero convidar você para convidar a sua família, para pegar as suas Bíblias, para que vocês cultuem ao Senhor e que nós ouçamos nesse domingo uma meditação na Palavra de Deus. Os irmãos que vêm nos acompanhando sabem que nós estamos aqui expondo, pregando as parábolas de Lucas, as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos encerrar essa série de pregações no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Quero já te convidar a você abrir a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 18, versículos 18 até o versículo 30. Eu farei essa leitura e quero pedir que você acompanhe atentamente. Logo depois nós vamos orar pedindo a direção de Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, nós vamos ler até o versículo 30, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e santo, eu quero te agradecer por essa oportunidade e eu quero pedir ao Senhor a direção do Senhor para esse momento, a direção do Senhor para a proclamação da tua palavra. Que o Senhor nos guie, nos ilumine, nos dirija e que de igual forma prepare os corações daqueles que ouvirão, aqueles que agora nos ouvem, aqueles que porventura nos ouvirão em outra ocasião. Mas o meu pedido é que essa palavra alcance os corações, levando a mensagem do Senhor e tão somente a mensagem do Senhor. Nós louvamos o teu nome por teu cuidado sobre nós e te agradecemos muito, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mais uma parábola. Hoje nós encerramos a nossa série nas parábolas de Jesus. E semelhante a outras parábolas, a gente tem uma pequenina parábola. Na verdade, essa pequena parábola, ela se encontra tão somente em um versículo. Mas essa parábola, semelhante a algumas outras parábolas, ela vem logo depois de um diálogo que tem um tema teológico. Essa parábola, bem como
o diálogo que a antecede. Você vai encontrar essa parábola nos evangelhos, e o texto também, o diálogo que antecede essa parábola, você vai encontrar nos evangelhos de Mateus e Marcos. A Bíblia nos conta que aproximou um certo homem de posição. Essa é a descrição desse personagem. Esse mesmo homem, ele é descrito no Evangelho de Mateus sendo um jovem rico. Nós não sabemos ao certo por que ele é identificado como um homem de posição. Uma outra possível tradução para esse termo homem de posição é líder. Esse homem era, de alguma forma, e nós não sabemos exatamente por quê, mas ele era um homem respeitado na sua comunidade. Talvez por conta da sua condição financeira, a Bíblia descreve em todos os evangelhos esse homem como sendo um homem rico, e aqui no Evangelho de Lucas, um homem riquíssimo. Nós também podemos imaginar, isso também é possível, que esse homem, além de sua posição social, podia ser um homem de certa influência na sinagoga, ou mesmo um homem respeitado na sua comunidade. E a gente já mencionou outras vezes aqui a sociedade palestina daquela época, sociedade muito gregária, muito unida, uma forte cultura comunitária, e portanto esse homem era possivelmente respeitado e conhecido pela sua piedade. E o fato é que nós estamos diante de uma figura importante, é uma figura importante que chega a Jesus para tirar uma dúvida teológica, para debater um tema teológico. Na verdade, uma dúvida, uma questão. Esse homem chega a Jesus para tratar do tema da salvação. Se você olhar nos versículos que nós lemos aqui, você vai perceber a repetição de alguns termos como vida eterna, tesouros nos céus, reino de Deus, ser salvo. Essa repetição de termos não nos deixa dúvida acerca da centralidade desse tema teológico nesse debate aqui, nessa conversa entre esse homem importante e o nosso Senhor Jesus. O fato é que logo após esse diálogo, esse homem vir a Jesus e perguntar algo a Jesus, ele é demandado, ele é desafiado a Jesus a vender as suas riquezas, e ele muito se entristece, porque era riquíssimo, conforme aqui o texto de Lucas. E então no versículo 25, aí Jesus então conta uma parábola que é para ressaltar a mensagem que ele quer trazer para os seus ouvintes. Então no versículo 25, você encontra aí na sua Bíblia, Jesus assim diz na sua parábola: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Irmãos, o que me chama a atenção aqui nesse diálogo, nesse pequeno diálogo entre esse homem e Jesus, são muitos equívocos, são muitas compreensões erradas da parte desse interlocutor aqui. Aliás, você vai ver esses equívocos nos evangelhos, até da parte dos próprios discípulos, daqueles que eram muito próximos a Jesus. E embora esse fosse um homem de piedade reconhecida, havia essas imprecisões, esses equívocos. Nós vimos, por exemplo, em uma das parábolas, na parábola daquele homem rico, aqueles dois irmãos que chegam pedindo para Jesus ser juiz, por exemplo, em uma partilha de bens, ou tantos outros textos, como, por exemplo, os evangelhos relatam a mãe de dois dos discípulos de Jesus pedindo para que o Senhor dê a eles um local de honra, a imprecisão e a incompreensão daquela mãe e daqueles irmãos no que dizia respeito ao significado do reino de Deus. Eles imaginavam um reino terreno, enfim. Nesse texto, de igual forma, o que nós encontramos aqui são algumas imprecisões, alguns equívocos da parte desse homem, e é baseado nesses conceitos equivocados que nós podemos extrair algumas lições importantes para nós nessa noite. E a primeira lição que eu quero dividir com os irmãos
é que esse homem tem uma compreensão equivocada sobre a pessoa de Jesus. Vamos dar uma olhada novamente no diálogo. Olha como é que o diálogo começa, e você olha aí na sua Bíblia, o versículo 18 e o versículo 19. O diálogo começa da seguinte forma. Bom mestre, diz esse homem, o que farei para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus causa estranheza em alguns, a gente vai explicar, mas Jesus então diz assim no versículo 29, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Irmãos, essa resposta de Jesus levanta alguns questionamentos da parte de muitos, porque alguns até podem achar que foi uma resposta indelicada, atravessada da parte de Jesus, mas novamente é preciso que a gente entenda o contexto do mundo, desse mundo oriental, dessa Palestina, desse primeiro século, para que a gente entenda o porquê dessa resposta de Jesus. E há pelo menos duas possibilidades aqui. Uma das possibilidades é que no mundo oriental, um cumprimento como esse requer um outro equivalente. Quando você usa um termo respeitoso assim, ou até exagerado, porque não era comum chamar um rabi, um mestre de bom rabi, o fato é que uma das possibilidades é a gente entender que esse homem, quando chega a Jesus, chamando-o de bom mestre, o que ele espera, na verdade, é ter a reciprocidade no tratamento, um grande elogio. Essa é uma possibilidade. Mas há uma segunda que eu acho ainda mais apropriada e explica talvez melhor essa resposta de Jesus, é que nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Jesus é Deus. Jesus desvenda e conhece as intenções dos nossos corações. Jesus sabe muito bem, você vai encontrar isso nos evangelhos, quando muitos, por exemplo, grupos dentre os judeus, os fariseus, os escribas, queriam colocar Jesus em uma situação delicada, encurralar a Jesus, pegar a Jesus, Jesus reconhecia a intenção maligna do coração daquelas pessoas. O fato é que o Senhor conhece os corações, e certamente conhecia o coração desse jovem rico, desse homem de posição aqui. Então, quando ele chega para Jesus e diz, bom mestre, e Jesus diz que só um é bom, que é Deus, alguns podem questionar, será que esse texto seria a base para nós questionarmos a divindade de Jesus? Não, de forma nenhuma. O que Jesus, de alguma forma, na sua resposta, está questionando ao coração desse homem, eu vou tentar parafrasear, é como se ele dissesse o seguinte, você me chama de bom, e você sabe que bondade é um atributo de Deus. Você acha mesmo que eu sou bom? Você acha mesmo que eu partilho desse atributo divino? Você reconhece em mim essa divindade? Irmãos, olha que coisa curiosa, o texto nos dá a entender que esse é um homem de uma piedade sincera. Esse é um homem que é de alguma forma temente a Deus. Ora, Jesus, depois no diálogo que se segue no versículo 20, Jesus diz assim, vocês sabem os mandamentos, e cita alguns dos mandamentos. Jesus pinça alguns dos mandamentos e cita para ele. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Esse homem responde no versículo seguinte e ele diz, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Bom, parece-nos, irmãos, que esse homem é um homem de bom comportamento. A gente pode inferir isso até pelo respeito que ele parece ter por parte da comunidade que o conhece. Parece uma pessoa que leva uma vida íntegra. Bem, o fato é que nós precisamos nos perguntar, o fato desse homem ser correto, isso é ruim, é algum demérito? Não, de forma nenhuma.
Mas há uma coisa que nos chama a atenção nesse texto. Mesmo assim, depois desse homem dizer que ele era obediente aos mandamentos, Jesus, que conhece os corações, que conhece as motivações mais profundas do nosso ser, Jesus diz para esse homem: só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. E aqui eu preciso chamar a sua atenção para algo muito importante, irmãos. Nesse diálogo desse homem com Jesus, e no tema que ele levanta, a sua preocupação com respeito à salvação, esse detalhe que faltava é algo muito importante. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu creio que em 2015, eu fui a um congresso do Ministério Fiel, um congresso que eles fazem anualmente para pastores e líderes, e ali eu ouvi um sermão muito abençoado pelo reverendo Davi Charles Gomes, e o Davi Charles Gomes pregando o texto, mas o texto correlato, lá em Marcos, ele disse uma coisa muito curiosa. Ele lembrou de uma música que possivelmente você que me ouve, especialmente se você é da minha idade para cima, você vai se lembrar dessa música, uma música belíssima do Roberto Carlos. A música se chama Detalhes. E tem duas partes nessa música, em duas estrofes diferentes, que Roberto Carlos diz que, ele diz o seguinte na letra da música: mas quase também é mais um detalhe. Olha só o que ele diz nessa parte, nessa frase. Quase também é mais um detalhe. Essa parte já está no final da música, mas no início da música, ele diz, detalhes tão pequenos de nós dois, eu tenho certeza que você está cantarolando aí no seu coração, a musiquinha do Roberto Carlos, e ele diz assim: detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Bom, o reverendo Davi Charles disse uma coisa muito curiosa, e eu concordo com ele quando ele faz essa afirmação. No caso desse homem, nesse diálogo, um detalhe, irmãos, aqui é uma coisa muito grande. O detalhe faz toda a diferença quando Jesus diz: só uma coisa te falta. Esse detalhe aqui é algo que faz a mais absoluta diferença. E quando nós estamos tratando de salvação, se você não entender quem é a pessoa de Jesus, você perdeu toda a mensagem de salvação. Você possivelmente conhece pessoas, e eu não sei se você assim o crê, você sabe que a figura de Jesus é uma figura respeitada em muitas religiões. O Espiritismo fala de Jesus, o Islamismo menciona Jesus como um profeta. Muitas pessoas admiram Jesus, alguns acham que ele foi um grande filósofo, um grande mestre, um grande sábio. Mas quem é o Jesus dos Evangelhos? Você entende que Jesus é muito mais do que um mestre para você admirar? Você entende que Jesus foi o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o Redentor, aquele que veio para ser um mediador na nossa relação com Deus, aquele que através da sua morte oferece para nós a salvação? Se você perder esse detalhe, você perdeu todas as coisas. Portanto, esse detalhe aqui é uma coisa muito grande para você se esquecer. E se você perder esse detalhe, você perdeu a centralidade da mensagem do Evangelho. Isso me leva ao segundo ponto. O nosso segundo ponto é: esse homem tinha uma compreensão equivocada sobre a salvação. Irmãos, esse equívoco é revelado bem no início desse diálogo. Olha novamente o versículo 18. No versículo 18 ele diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que farei? Percebe que na cabeça desse homem, assim
infelizmente, eu acho que para muitos de nós, e talvez isso nem seja tão claro para nós, mas o fato é que muitos de nós acreditam que há uma relação muito íntima entre o que eu faço e a salvação que eu recebo. Entre a vida eterna que eu ganho através do meu bom comportamento. Percebe que esse homem disse: que eu farei para herdar a vida eterna? O que cabe a mim fazer, ou o que cabe para mim, para eu fazer para herdar essa vida eterna? Irmãos, olha como funcionava a cabeça do judeu daquela época. Os mestres da lei, por exemplo, eles se dedicavam a estudar a lei, e você encontra isso no judaísmo. Alguns rabinos começavam a categorizar a lei. A gente precisa fazer isso, isso, aquilo. Alguns rabinos chegavam ao número de 613 tópicos. E é muito curioso que, embora o intuito desses rabinos fosse um intuito didático, a maioria dos judeus se relacionava com esses tópicos quase que como uma marcação de ponto, como pontuação na tabela do jogo. Sabe? Olha, dos 613 tópicos eu sou cumpridor de tantos, eu mereço a nota tal. Pensando assim, com esse tipo de mentalidade, esses homens chegam a Jesus perguntando, você vai encontrar isso lá no capítulo 22 de Mateus e no capítulo 12 de Marcos. Esses homens chegam dizendo: Senhor, qual é o principal dos mandamentos? Ora, eles tinham uma série de leis nas suas categorias, todas ali enumeradas, e eles dizem: Senhor, de todos esses mandamentos, de todas as nossas obrigações, qual é a maior delas? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você percebe que Jesus aqui inverte a lógica daqueles homens, mostrando que a salvação ela não é uma questão de desempenho, mas a salvação ela é atestada por um amor a Deus. Portanto, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E talvez esse jovem tenha perdido esse ponto. Talvez esse homem, assim como ele não entendeu, certamente não entendeu quem era a pessoa de Jesus, embora o respeitasse como um mestre, da mesma forma, ele não entendeu a lógica da salvação. Ele não entendeu que a salvação não dependia do seu desempenho, mas era fruto da graça divina. Isso me leva ao meu terceiro tópico, ao meu terceiro ponto, que diz que nos ensina que esse homem tinha uma compreensão equivocada de si mesmo. Irmãos, olha que coisa importante da gente pensar. Se nós não entendermos quem nós somos, nós não entenderemos quem é Jesus, nós não entenderemos que nós precisamos dele. Se você não entender que você é um pecador e precisa de um Salvador, você talvez vai perder todo o resto da mensagem também. E é curioso a gente pensar que a Bíblia menciona um fato importante, uma informação que é ressaltada no texto. Esse homem era um homem rico, riquíssimo, conforme aqui o Evangelho de Lucas. Logo depois de Jesus ter ouvido aquele homem, Jesus então diz no versículo 22, uma coisa ainda te falta. Jesus diz: vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e depois vem e segue-me. E diz o versículo 23, mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Irmãos, aqui a gente chega ao cerne da questão. Esse homem que achava que a sua salvação dependia de si mesmo, esse homem era riquíssimo. E nós já falamos outras ocasiões acerca da riqueza. A riqueza, a princípio, não tem nem
um problema, ela não é um mal em si mesmo. Mas o fato é que, por outro lado, os bens e as riquezas têm um poder muito grande de seduzir e de iludir os nossos corações. Irmãos, a questão do dinheiro ela é tão importante nos evangelhos, e Jesus tem essa consciência. Você vai encontrar cerca de 800 passagens bíblicas relacionadas ao dinheiro. Somente Jesus, a pessoa de Jesus, dedica 25% das suas palavras para ensinar alguma coisa acerca dos recursos, das riquezas, dos recursos que nos são dados por Deus. 28 dessas passagens estão nos evangelhos. Você percebe que há uma preocupação com essa questão? Irmãos, o dinheiro, eu digo que ele tem um poder sedutor e ilusório, porque o dinheiro compra coisas. O dinheiro dá status, o dinheiro adquire bens, o dinheiro proporciona conforto. O fato é que o dinheiro dá àquele que o tem uma sensação de controle. Se você precisa, você compra. Você paga por um tratamento médico, você paga por um carro que você precisa, por um bem material que você precisa. O fato é que esse perigo enorme do dinheiro é muito possível havia afetado o coração desse jovem rico. Porque ele não tem consciência da necessidade que ele tem de dedicar o seu amor a Deus sobre todas as coisas. Aliás, o próprio Senhor Jesus nos alertou que é impossível servirmos a Deus e ao dinheiro. E o que a Bíblia está dizendo não é que é impossível ser cristão verdadeiro e ter dinheiro. Mas se você colocar esse dinheiro acima de Deus, esse dinheiro é um Deus para você. E aí nós vamos ver inúmeras exortações na Bíblia, não só nos evangelhos, mas nas epístolas, na carta de Paulo a Timóteo, em tantos outros textos. No próprio evangelho de Lucas, já mencionei aqui, nós falamos sobre uma parábola que pontua a questão da riqueza, quando Jesus diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Esse texto está lá em Lucas, no capítulo 12. Enfim, o fato é que esse homem se entristece. E diante da sua tristeza, então Jesus aplica essa mensagem, dizendo no versículo 24, vendo Jesus assim, triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 25, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviam disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Olha que coisa curiosa. Jesus então responde dizendo, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Irmãos, você percebe o que Jesus diz quando ele afirma que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus? Sabe por quê? Exatamente por aquele perigo sedutor e ilusório do dinheiro. Aquele que possui, muito comumente acha que não precisa de um Salvador, não entende que precisa de um Deus doador de dádivas. Há o perigo da sensação de autossuficiência. E, portanto, Jesus usa um exagero intencional quando ele diz, olha, um camelo jamais vai entrar por um buraco, pelo fundo de uma agulha. E é curioso que há tanto de discussões acerca, algumas pessoas, a palavra camelo, escrito aqui no grego, é camelon, e se você mudar uma vogal, e você vai chegar à palavra camilon,
que é corda. Então eles dizem, não, Jesus estava falando de uma corda e uma agulha. Ou Jesus não estava falando acerca de uma porta, havia entradas, portais grandes nas entradas de algumas casas, para que se abrisse pudesse entrar um camelo carregado, mas como eram portas feitas de madeira maciça, eles faziam um recorte, uma portinhola pequena, para que as pessoas pudessem passar, e eles dizendo, não, talvez Jesus esteja fazendo referência a isso, eu não acredito que nenhuma dessas possíveis interpretações, elas são coerentes. O fato é que Jesus, o exagero de Jesus é intencional para dizer, gente, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Esse homem possivelmente tinha uma visão equivocada de si mesmo. Ele achava que podia, ele por suas qualidades, por seus méritos, inclusive os que ouvem a Jesus dizem, Senhor, possivelmente achassem que aquele homem era muito bom. Se ele não pode, se ele não está salvo, se ele não pode entrar no reino dos céus, quem é que pode? E aí então Jesus diz, é verdade, é impossível, mas o que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Você percebe aqui o ponto central da salvação? Ela depende de Deus. Ninguém é salvo por seus próprios méritos. Ninguém é salvo por maiores que sejam as suas qualidades, maiores que sejam os seus adjetivos, se Deus não operar no coração endurecido do ser humano, não haverá salvação. Por isso, Jesus ressalta, é impossível para ele, mas é possível para Deus. E esse homem, possivelmente por conta de ter uma visão equivocada de si mesmo. Lembra da parábola que antecede aquele fariseu e o publicano? O fariseu orava pomposamente e orgulhosamente, dizendo, Senhor, obrigado, porque eu não sou como este pecador aqui, publicano. Esse homem não entendeu nada da mensagem do Evangelho. Esse homem não entendeu que ele precisa de Deus também. Bom, isso me leva ao meu quarto e último tópico. Esse homem tinha uma compreensão equivocada sobre o discipulado. Irmãos, é preciso deixar uma coisa muito clara aqui. O pedido de Jesus não tem nada a ver com a questão financeira. O objetivo de Jesus, até porque esse versículo é mal usado em outras igrejas para arrancar o dinheiro das pessoas. Não é essa a intenção de Jesus. Jesus está preocupado com o dinheiro daquele homem. Sabe o que Jesus está preocupado? Está preocupado com aquilo que ocupa a prioridade do coração daquele homem. Se o principal dos mandamentos é o amor a Deus acima de todas as coisas, entenda bem, nada pode ou deve estar acima do nosso amor para com Deus. A pré-condição do discipulado é a entrega do coração, plena, total e restrita. É isso. O que Jesus está dizendo para ele é, se livra daquilo que toma conta da sua vida, daquilo que domina o seu coração. Abre mão de tudo isso e me dá o seu coração. Essa é a mensagem de Jesus. Irmãos, é preciso eu ressaltar que, embora a salvação, eu acabei de dizer, ela é gratuita, ela depende de Deus, ela depende da ação do Espírito Santo nas nossas vidas e não depende dos nossos méritos. A consequência mais imediata e evidente de uma vida entregue a Deus é uma vida de discipulado. Quando o nosso coração pertence a Deus, e essa mensagem, ela perpassa todo o Evangelho. Se o nosso coração pertence a Deus, a nossa vida, as nossas prioridades, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos, tudo mais passa a estar debaixo de Deus, passa a ser submisso a uma vontade que é maior que a minha.
Essa é a essência do discipulado. Você se diz cristão, você se diz um seguidor de Jesus, você entregou tudo a Ele. A sua vida é regida pela autoridade e o senhorio dele em você? Ou a sua vida é regida pelo o seu querer, os seus desejos, os seus planos, os seus projetos ou as suas prioridades? Quando Pedro ouve, Pedro então diz: Senhor, nós deixamos nossa casa e te seguimos. Versículo 28, eis que deixamos nossa casa e te seguimos. O que Pedro novamente aponta, e aqui eu repito, e aqui, perdão, eu ressalto, para seguir a Jesus você não precisa abandonar a sua família, mas para seguir a Jesus, Ele tem que ser a prioridade máxima na sua vida. E essa é a questão de Pedro, é a prioridade. Essa é a essência do discipulado. Eu mencionei aqui o reverendo Davi Charles Gomes, e ele faz uma definição dessa vida de alguém que entregou o coração, de alguém que tem o coração debaixo do senhorio de Jesus. E o reverendo Davi Charles Gomes define da seguinte forma, eu acho que essa definição capta bem a essência do que é uma vida de discipulado, uma vida daqueles que são seguidores de Jesus. Ele diz assim, abre aspas, a maior prova da conversão é abrir mão das coisas de valor transitório em prol de uma perspectiva de coisas eternas. Uma mudança básica de direcionamento, de foco, de ponto de referência, onde as coisas transitórias deixam de ter o primeiro lugar e cedem esse lugar para as coisas eternas. Percebe? Que quando nós caminhamos a vida do discipulado cristão, agora nós passamos a ser regidos e direcionados por uma outra prioridade, por um outro ponto de vista, por uma outra regra. Essa é a essência do discipulado. E aqui eu quero concluir com as últimas palavras de Jesus lá nos versículos 29 e 30. O Senhor Jesus assim nos diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais no mundo por vir, a vida eterna. Irmãos queridos, vocês percebem que todos esses tópicos que nós mencionamos, eles estão intimamente relacionados? Compreender a pessoa de Jesus, compreender o que é a salvação e como ela nos é dada, compreender a mim mesmo e compreender o que é a essência do discipulado. Uma coisa leva a outra. Se eu não compreendo quem eu sou, se eu não entendo as minhas limitações e as minhas debilidades, e se eu não entendo que eu sou um pecador, consequentemente eu não vou entender que eu necessito de um Salvador. E sem um Salvador não há salvação. E sem salvação não há vida de discipulado. Uma coisa afeta a outra. E se você então diz que é cristão, ou seja, se você diz que é um discípulo de Jesus, você já olhou para dentro de si, você já entendeu que você precisa desse Salvador e da sua obra de salvação na sua vida. Mas há muitos de nós que possivelmente ouviriam de Jesus, uma coisa te falta. Irmãos, e eu disse lá no início, nesse caso, quando nós falamos de salvação, de Jesus Cristo, de vida eterna, um detalhe faz toda a diferença. Um detalhe não pode ser esquecido. Jesus, nos versículos 29 e 30, desafia aqueles que ainda temem uma entrega irrestrita.
E o desafio para você é entrega, sem reservas. Abra mão do controle da sua própria vida. E Jesus, nesses versículos, nos garante de que vale a pena. Vale a pena. E Ele nos assegura que aquilo que nós recebemos, quando nos entregamos, aquilo que nós recebemos é muito maior do que aquilo que nós entregamos. Jesus disse que aqueles que fazem essa entrega, que entenderam essa mensagem, receberão muitas vezes mais. E no mundo por vir, a salvação, a vida eterna. O presente de Deus, e não entenda esse muitas vezes mais, tão somente como bênçãos materiais, elas acontecem, elas são dádivas divinas, mas aquilo que Deus nos dá é tão maior do que isso. Mas uma coisa te falta. Falta uma entrega completa. Isso me faz lembrar a frase do missionário Jim Elliot, que foi um mártir da igreja moderna, morreu missionário aqui na América do Sul. Ele disse que não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Ele entendeu a mensagem do Evangelho. Ou como Martinho Lutero, e aqui termino as minhas palavras, como Martinho Lutero, figura importante da Reforma Protestante, escreve o seu belíssimo hino Castelo Forte, na sua última estrofe. Esse belíssimo hino diz: de Deus o verbo ficará e nada nos sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Nada do que a gente pode perder com essa entrega se compara com tudo aquilo que a gente ganha como resultado dessa entrega. Olha para o seu coração. Será que as palavras de Jesus a esse homem servem para você? Uma coisa te falta. Reflita sobre isso. E se você de alguma forma se identifica com esse homem, faça essa entrega. Faça essa entrega de forma irrestrita, absoluta. Abre mão do controle da sua própria vida e coloque o controle e o domínio da sua vida nas mãos daquele que não erra. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e santo, eu quero louvar o Teu nome, porque Tua palavra é bendita e ela alcança os nossos corações. Obrigado por esse momento, cuida das nossas vidas, nós louvamos o Teu nome, por tão preciosa a obra de salvação que o Senhor opera em nós. Em Cristo Jesus. Amém.